jurídica e da ampla defesa. Além disso, utilizou-se de julgado do STJ, recurso especial 1.480.350 do Rio Grande do Sul, para sedimentar suas colocações, no qual a STJ desconstituiu a decisão do TCU que aplicara a multa administrativa, determinando o ressarcimento de valores ao prefeito do município de Alvorada, do Rio Grande do Sul, com relação ao convênio 5.013 de 96. Inicialmente, cumpre evidenciar utilização imprecisa pelo recorrente do Instituto da Decadência, maiormente quanto ao exercício de um poder jurídico da Corte de Contas na busca de eventual ilícito administrativo e consequente ressarcimento, assim como por esteirar-se com situação relativa ao Instituto da Prescrição Administrativa quinquenal, consoante julgado retromencionado, que em suas razões utiliza por analogia o artigo 1º do Decreto 20.910 de 32, que versa sobre a prescrição das dívidas passivas da União, Estados e municípios, e o artigo 1º da Lei 9.873 de 99, que trata da prescrição punitiva do exercício de poder de polícia em nível federal. A atuação dos tribunais de contas na verificação dos atos de gestão, auditorias, nos termos do artigo 71, especificamente 4º da Constituição, e do artigo 36, combinado com o 97, inciso 4º da Constituição Estadual de 89, revela-se como exercício legítimo de direito potestativo, é um poder jurídico, ou seja, um poder-dever de atuar em situações incertas nas suas competências, aqui constitucionais, sobretudo quanto a atos que podem implicar em eventuais prejuízos ao erário. É imperioso evidenciar que o Constituinte originário, no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Republicana de 98, estabeleceu que nas hipóteses em que ocorra dano ao erário decorrente de atos ilícitos, as respectivas ações de ressarcimento, elas são imprescritíveis. Aqui eu trago o texto que a todos conhecem. O que impossibilita, inclusive, o que, tomado em seu texto, conforme a Constituição, possibilita, inclusive, a conversão superveniente de procedimento fiscalizatório em tomada de conta especial como instrumento para o ressarcimento deste eventual dano. A norma constitucional traz comandos claros. Apenas por meio de lei, em sentido estrito, é possível dispor sobre a prescrição dos ilícitos administrativos. E B, as ações de ressarcimento são imprescritíveis. Assim, as ações que têm como objetivo a reparação do dano aos cofres públicos, bem como todas as diligências e procedimentos imprescindíveis à sua reparação, como, por exemplo, as próprias auditorias, não se sujeitariam a prazo prescricional/decadencial. Logo, não podem ter a sua eficácia condicionada ou prejudicada pelo decurso do tempo. Isso se adequaria perfeitamente à teoria dos poderes implícitos, que teve desenvolvimento na Suprema Corte Americana ainda no século XIX, segundo a qual a Constituição, ao conceder um determinado poder, também teria conferido implicitamente os meios necessários à sua concretização. Logo, as referidas ações ressarcitórias podem, ou melhor, devem ser conduzidas a qualquer tempo, pois se destinam ao atendimento do interesse público primário, este sim, dotado de supremacia e de indisponibilidade, e pela efetivação do próprio princípio republicano, elemento de verdadeira identidade constitucional. Servem, na verdade, ao intento transindividual, não é questão de um gestor especificamente, mas ao direito difuso, à moralidade, legalidade, transparência, impessoalidade, atendimento à finalidade pública e à gestão proba e eficiente da coisa pública. Está claro que o protrair dos anos não é justificativa capaz de inviabilizar a pretensão ressarcitória do Estado. Outro sim, consoante interpretação extensiva a este artigo constitucional,
dando-lhe a máxima efetividade e em razão da impossibilidade de identificar ab início eventual dano ao erário, a imprescritibilidade deve estender-se aos procedimentos de verificação da legalidade, tomadas de contas, auditorias e demais instrumentos hábeis à apuração de ilícitos, assim como aqueles coercitivos. E aí é nosso ponto de discordância, mediante pretensão punitiva, objetivando mormente a consecução dos poderes e deveres citados, harmonizando a citada teoria dos poderes implícitos, interpretando sistematicamente o ordenamento, o sistema que cuida do controle externo nacional. O Supremo Tribunal Federal, julgando o recurso extraordinário de Minas Gerais, 6690-69, em 3 de fevereiro de 2016, com repercussão geral, tratando sobre a interpretação do alcance do artigo 37, 5º da Constituição da República, à luz do princípio isonômico, que deve ser dispensado aos danos ao erário de natureza diversa, entendeu que são prescritíveis as ações de reparação de danos à fazenda pública, decorrentes de ilícitos civis. Todavia, restringiu-se tão somente a estes casos relacionados à prática de ilícito civil. Por conseguinte, quanto ao administrador ímprobo, continua vigente a regra da imprescritibilidade das ações de ressarcimento oriundas de atos de improbidade administrativa nos termos da norma constitucional em referência. Dessa forma, para alicerçar a argumentação adiante, novamente é necessário trazer alguma diferença dos institutos da prescrição e da cadência, para se identificar qual se aplicaria ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas e em que caso nenhum dos dois se aplicaria, bem como superar a coincidência nos efeitos práticos, que corrobora o uso indiscriminado, por vezes indevido, dos seus conceitos. Prescrição remete à extinção do direito de exercer uma mera pretensão, isto é, de exigir-se, por meio de uma ação, que alguém, mediante uma conduta ativa ou omissiva, realize uma prestação que satisfará o direito pretendido pelo autor da ação. Uma prestação resistida, por assim dizer. Por isso, rotineiramente, de forma rasa, isso que é a prescrição nos casos da extinção do direito de agir, de ação, em razão do não exercício no prazo previsto. Esse direito de ação é, no entanto, subjetivo e nada tem a ver com direito material, evidentemente. É necessário atentar que o prazo prescricional começa a correr da data em que uma pretensão foi resistida, em que a conduta que se exige de outrem para satisfazer um direito seu não é espontaneamente adimplida. Daí nasce o direito de apresentar uma provocação oficial ao Estado para que, por meio desta ação, promova a satisfação do interesse resistido. A decadência, por sua vez, induz a extinção de um direito material, e aqui chama atenção um direito, uma competência material constitucional do Tribunal de Contas de julgamento das contas de gestão, que é este processo de auditoria. Ou de um poder jurídico, diante da ausência do exercício no prazo previsto em lei. Tem-se a perda do poder de realizar uma conduta em relação a um terceiro, atingindo-lhe a esfera de direitos, em regra patrimonial, como também nos casos de prescrição, pelo transcurso do tempo. Em regra, o seu termo inicial se dá com a mera possibilidade de exercer o direito-poder, independentemente da conduta de qualquer outro ator, mesmo que seja uma conduta resistente, como se afigura nos casos de prescrição. Saliente-se que a leitura do artigo 22, inciso 1º da Constituição da República aponta que a competência legislativa, competência legislativa privativa da União, dispor sobre prescrição e decadência. Entretanto, ainda hoje, há pouca e esparsa previsão legal sobre prescrição e decadência, originando especial polêmica quanto à aplicação dos institutos nas atividades desenvolvidas pelo poder público. E dada a referida competência,
mesmo a utilização desses institutos por outros entes devem dar-se na forma e no alcance que for traçado pela União, entre outros normativos, no próprio e atual Código Civil, sob pena de invasão indevida da competência para tratar do assunto. Percebe-se que a razão da competência legislativa privativa da União, eventual integração de lacuna, deve buscar norma, paradigma, que observe também o regramento constitucional de competência. Assim, não merece guarida a preterição de norma do Código Civil por normas de direito público, elencando, inclusive, um microsistema de direito público, sob o argumento de que o ramo do direito administrativo possui autonomia científica, ao revés do que dispõe o próprio artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro quanto aos modos de integração. Aí uma dupla tentativa de usurpação de competência própria, entendo competência privativa. Isto posto, ainda que a título de argumentação, mesmo que considerássemos aplicável a situação, o instituto da prescrição, por não haver norma legal a regê-la, e sob pena de invasão da competência da União para legislar sobre a matéria, o prazo a ser considerado seria o da regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, isto é, de 10 anos. A par dessa distinção entre prescrição e decadência, é importante esclarecer que a chamada prescrição administrativa, como sempre digo aqui no Pleno, na verdade, possui natureza decadencial. Tal proposição trago forte nas palavras de Marçal Justem Filho, que entendo, junto com o procurador ministerial do TCU, são os dois autores que mais que tratam de direito administrativo, que parecem entender para o controle externo em nível quer nacional, quer também alienígena, por assim dizer, onde ele aqui assenta. A eventual perda de direitos em virtude da ausência tempestiva do seu exercício no relacionamento direto entre administração e particular, e aqui é particular no sentido próprio, não é um particular qualificado, particular gestor público. E particular não configura hipótese de prescrição. Assim, se passa porque não se trata da ausência do direito de ação, mas do não exercício de direitos e poderes de direito material. No texto dele, entre aspas, poder jurídico. Portanto, trata-se de hipótese de decadência e não de prescrição. A instauração de um procedimento de natureza administrativa revela a manifestação de um poder jurídico, motivo pelo qual não se submete à prescrição, mas sim à decadência, isso tudo a nível de argumentação. Em que pese o autor citar apenas a relação entre a administração e o particular, com maior relevância esta assertiva deve ser estendida ao gestor público, pois incerto na administração pública, com suas obrigações e responsabilidades, pelo menos diretamente, com relação àquele primeiro particular, inclusive quanto ao exercício de suas atribuições em atenção à proibição do comportamento contraditório e à vedação da alegação de próprios atos contrários a toda uma lealdade existente no meio administrativo e também processual. A esfera de direitos do particular não poderia ficar à mercê dos alvedrios do poder público, embora que tratemos de um particular especial, privilegiado, o gestor de recursos públicos, que assume, sim, responsabilidades outras em virtude da natureza jurídica de direito público ao qual se vincula. Ou seja, o gestor público é um particular, mas não é um particular normal, que tantas vezes nós vemos litigar contra a administração pública, em regra reivindicando seus direitos. O particular gestor público, ele está jungido à administração pública por normas de direito público.
no caso, especificamente, não é uma mera pretensão particular contra não é uma mera pretensão contra esse particular, mas o exercício de um poder jurídico do tribunal em face a um gestor público. Os processos do Tribunal de Contas, repito, excelências, nós não podemos utilizar cegamente todos e qualquer institutos encontrados na seara judiciária, porque os nossos processos, eles são processos diferenciados. Primeiramente, nossos processos não possuem partes. Me aponte um litígio, uma lide, um processo nosso. No máximo, temos interessados, o gestor querendo comprovar que cumpriu a legislação e o tribunal também acompanhando e, ao final, lhe dá a certificação que cumpriu ou não. Não há lide, não há litígio, não há partes. Assim, não esqueçamos da máxima jurídica de que não se deve justificar certos comportamentos alegando desconhecermos a lei, o que se agrava quando temos como sujeito o gestor público, dada a responsabilidade que assume em gerir o patrimônio público e dessa atividade, inapelavelmente prestar contas de sua boa administração e sujeitar-se ao controle constitucional exercido pelas Cortes de Contas. Logo, não é demais nem ilógico evidenciar a supremacia do interesse público, especificamente o primário, quando cuidamos do interesse da coletividade, excedendo ao interesse do particular, incluído aqui o do administrador público. Dessa forma, é possível que a extinção do processo, deste aqui entre aspas, decorra da decadência do direito, o poder jurídico conferido à administração e, em regra, exercitado concretamente por meio do procedimento administrativo em decorrência do princípio constitucional do devido processo legal, que é um gênero que a todos abrange, a todos dá guarida. Existindo prazo legal para tal exercício e diante do não exercício, o direito decairia. No caso, também não há a previsão legal para o exercício deste poder-dever. E o tribunal agiu. Assim, o Instituto da Decadência carece também de previsão legal, assim como o exercício do direito ou do poder jurídico que se refere. Tem-se um prazo para o Estado agir. A partir do momento em que exerce o seu poder jurídico, por meio de um procedimento administrativo, como já foi falado, já não há mais de se falar em decadência, pois ele exerce o seu direito, o retromencionado poder jurídico. Denota-se que o direito potestativo é o poder jurídico conferido ao Tribunal de Contas de verificar a legalidade e regularidade dos atos de gestão e procedimentos administrativos respectivos, inclusive, conforme já exposto, em harmonia à teoria dos poderes implícitos, a todas as diligências e procedimentos necessários à busca da verdade real, que em nosso caso é a nossa proteção e nosso limite acaba sendo uma verdade real, mas processual, e de ressarcimento a eventual dano ao erário, inclusive de sancionamento pedagógico e coercitivo, buscando a efetiva tutela fiscalizatória. Ademais, é disso que o prazo decadencial existe para compelir o titular deste direito poder agir, que o titular deste direito poder agir, entretanto, só se consuma pela inércia do titular e pelo transcurso em habeas do prazo previsto em lei para o exercício do seu direito, bem como é obstado pelo efetivo exercício de tal direito. E aqui trago a teoria construída por Agnella Amorim Filho, que inclusive é quem dá corpo a esta matéria no Código Civil hoje em vigor, onde ele resume em 3 situações a questão da prescrição. Regra 1. Todas as ações condenatórias, e somente elas, senhor presidente, estão sujeitas à prescrição condenatórias. Regra 2. Os únicos direitos para os quais podem ser fixados prazos de decadência são os direitos
potestativos, decadência, direitos potestativos. E assim, as únicas ações ligadas ao Instituto da Decadência são as ações constitutivas, que têm prazo especial de exercício fixado em lei, quando a lei existe fixação deste prazo. Regra 3. São perpétuas ou imprescritíveis todas as ações declaratórias. Aí pergunto, o reconhecimento de um dano, ele não constitui fato novo. Ele afirma que houve o dano naquela época, ele declara um dano existente. Por isso, o procedimento do tribunal também estaria escudado pela imprescritibilidade, dentro da competência constitucional do Tribunal de Contas em julgar e ser instrumento para uma eventual ação de ressarcimento, em regra, por algum evento advindo de atos de improbidade. E na regra 3, complementando, repetindo, são perpétuas ou imprescritíveis todas as ações declaratórias e também, excelências, aquelas constitutivas para as quais a lei não fixa o prazo especial de exercício, ou seja, a atuação do tribunal está duplamente assegurada na regra 3, do qual foi erigido o Código Civil, pelo menos no que tange a esta matéria. As regras envolvidas pelo autor, além de terem sido adotadas no atual Código Civil, com a devida atenção ao princípio da operabilidade, devem, mutatis mutandis, refletir-se nos atos e procedimentos administrativos desenvolvidos pela Corte de Contas no exercício do seu poder jurídico, o tal poder potestativo, principalmente em virtude da competência federal para tratar da prescrição e da decadência já evidenciadas acima e da ausência de regramento legal específico. Dessa forma, evidencia, sim, o legítimo exercício do poder jurídico conferido a este órgão de controle externo, cuja natureza decadencial ou mesmo imprescritível impõe a exclusão da adoção de qualquer instituto da prescrição. Pelo exposto, em caso, diante da ausência de prazo específico, legal específico, tendo a Corte de Contas agido no sentido de cumprir o seu munus constitucional, ainda que dilatado no tempo, apenas corrobora o exercício do seu poder jurídico, do seu poder dever, e a inaplicação por derradeiro do próprio Instituto da Decadência, pois visa a declarar a ocorrência de eventual dano ocorrido, e não, no caso, a considerar-se constituir relação jurídica nova quanto ao reconhecimento do dano. Na verdade, os institutos da decadência e da prescrição, precisamente, devem ser observados com extremo rigor no âmbito da atuação dos tribunais de contas. Maria Cecília Borges, em artigo publicado em revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, traz: são inaplicáveis os institutos da prescrição e da decadência, como regra, aos tribunais de contas, no exercício de sua função constitucional de controle externo, já que embasados em equivocada premissa, ao trazer, na verdade, insegurança jurídica por violação a preceitos constitucionais. Maria Cecília Borges, prescrição e decadência, equivocada premissa da segurança jurídica no exercício do controle externo. Isto é, na imensa maioria dos procedimentos fiscalizados pelos tribunais de contas, ou por eles originados, a constituição da decadência da prescrição traria maior insegurança jurídica por desvirtuar os preceitos constitucionais do controle externo, em especial da legalidade, moralidade e impessoalidade. Assim o é porque, ao considerarmos cegamente o lapso temporal como escudo para toda e qualquer proteção injustificada, dado o caráter da indisponibilidade do interesse público ou do patrimônio público, deixamos de seguir a regra, que é a legalidade, por isso gerando maior segurança no que diz respeito à proteção do patrimônio de todos, patrimônio público, convalidando atos ilegais, casuístas, imorais e ilegítimos. É aqui que eu digo que não se trata da figura de um particular, da sua esfera patrimonial, mas do prejuízo que se pode causar a toda uma coletividade, tendo em vista tratar-se de recursos de gestão de patrimônio público e, por último, interesse público, maiormente o primário. Na verdade,
situação, até faço uma comparação, é um processo inverso da própria responsabilização estadual, naquela, quando qualquer particular tem um bem seu lesado, você vem com o carro, cai no buraco, arrebenta o pneu, bate o carro embaixo, quando este particular aciona o Estado, ele aciona e o Estado teria a obrigação de ressarci-lo, porque quando há o benefício, ou no caso de um serviço aqui mal executado, mas um benefício, todos são aqui beneficiados, que não seria justo aquele que sofreu um prejuízo, que possa ser relacionado a alguma ação estatal, arcar individualmente. Isso não seria razoável. Esta é a regra, porque o Estado tem a obrigação e, inclusive, hoje a maior parte se dá com a questão da teoria do risco administrativo, e com base nela foi construída, que explica por que o Estado faz esse, por assim dizer, ressarcimento quando este particular individual sofre prejuízo. De outra forma, não teria também sentido que um único gestor, ele por um ato próprio, ele possa lesar toda uma coletividade. Ele não poderia sair a salvo da longa-manos do Estado, em que ele faça este ressarcimento aos cofres públicos. Seria, por assim dizer, enriquecer-se indevidamente, se assim o fosse. No outro turno, os posicionamentos de tribunais devem ser vistos com cautelas. E aqui falo especificamente do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em processo no lado de segurança da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, quanto trata da questão da aplicação da imprescritibilidade à pretensão punitiva no exercício do poder de polícia. Todos aqui sabem as minhas alegações, tendo em vista que até recentemente, aqui comunicado pelo Ministério Público, em informativo do STF, há aqui a manutenção de aplicação de uma sanção, inclusive aqui há uma frase que diz assim: embora se refira ao poder de polícia, a lei aplica-se à competência sancionatória da União em geral. E a competência que tratamos aqui é outra, não é federal. E trago os textos da Lei 9.873 de 99, que traz os artigos aqui que tratam da prescrição de 5 anos da ação punitiva da instituição pública, que no caso é uma atividade que regula direito, interesse do particular em prol da coletividade ou do próprio Estado. E essa não é competência constitucional do Tribunal de Contas atuar nesse sentido. Nossas competências são outras, previstas no artigo 71 da Constituição de 88. Também, Excelências, eu queria aqui, pulando algumas, para não ser mais extenso ainda, entender aqui, fazer uma outra explicação que, demais de tudo que foi dito aqui, da inaplicabilidade na questão do julgamento desta auditoria, conforme a explicitação baseados no decreto 20.910 de 32, e também na lei que trata do poder de polícia federal, que as hipóteses não se coadunam com o Ministério Constitucional do Tribunal de Contas, faço também um acréscimo, que, demais disso, o julgamento das contas de gestão não existe somente em função da verificação de prejuízo ao patrimônio público, pois, em sendo julgadas irregulares, poderá ou não haver dano erário,
como deixam as cientes, por exemplo, os artigos 18, inciso 2º, 21, inciso 3º, alíneas A e C, e seu parágrafo 1º, e, por fim, o artigo 24 da Lei Estadual, todos da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. Então, excelência, entendo que, superada essas questões iniciais a respeito do poder jurídico, direito potestativo constitucional do Tribunal de Contas, concluindo pela impossibilidade da utilização dos institutos, tanto da decadência quanto da prescrição, ante a situação fática jurídica exposta e os esclarecimentos acima explanados, eu passo ao mérito, ou seja, supero, entendo não aplicáveis a questão da decadência ou da prescrição, ainda mais pelo aquele equívoco inicial de se confundir prescrição para se dar uma roupagem de decadência. Quanto à questão do mérito, excelências, da diferença arrecadada no leilão dos bens móveis realizados em 2006, eu ouvia atento à explicação do advogado, em que ele afirma que os bens foram vendidos a valores maiores do que os avaliados. Constam nos autos duas planilhas. A primeira encaminhada pelo gestor, e uma mais recente, constante às folhas 17 e 18, também, nesse caso, encaminhada pelo gestor, onde existe aqui uma planilha com 24 lotes. De fato, alguns foram retirados do leilão, outros não houve licitante, mas o que consta dessas planilhas, pelo menos nos itens 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, são que a planilha anteriormente mandada possuía valores maiores do que a planilha mais recentemente mandada. E não há uma justificativa nos autos que dê guarida a esse procedimento. Vou aqui dar um exemplo. No lote 2, um veículo Volkswagen Kombi estaria avaliado na primeira planilha por R$ 1.500. Na segunda planilha enviada, diz que a avaliação deste item foi de R$ 250 e foi arrematado por R$ 250. Uma outra Kombi Standard, também na primeira planilha avaliada em 1.000. Na planilha mais recentemente apresentada, a avaliação foi de 250 e arrematada por 250. Exemplo, um veículo Voyage GL ano 94, na planilha mais antiga, R$ 2.000, na planilha mais nova, R$ 1.500, e arrematada por R$ 1.500. Então, o que foi enviado pelo gestor, ao invés de infirmar, confirma a nossa pretensão inicial, que de fato os valores aqui, os bens foram vendidos a valores inferiores ao da avaliação. Regra esta que contraria o artigo 22, parágrafo 5º da Lei 8.666 de 93. Então, aqui eu mantenho o entendimento do voto originário da irregularidade / ilegalidade apresentada. Quanto à questão das notas de empenho e recibos do auxílio financeiro ao senhor José Loureiro de Albuquerque, o recorrente afirma que não houve qualquer tipo de entrega de valores ao beneficiário. Ou seja, não houve auxílio financeiro em espécie, mas apenas a utilização dos materiais para a realização de reforma necessária que foi realizada pela própria prefeitura, acrescentando que conseguimos obter, por intermédio da empresa que assessorava contabilmente o município, parte das notas de empenho das despesas de aquisição dos referidos materiais, folhas 7 a 9. No entanto, apesar da informação quanto às notas de empenho, tais documentos não foram acostados aos autos. Contratação de assessoria contábil e jurídica. No que diz respeito à contratação da empresa Tavares e Souza Auditoria e Consultoria Contábil Limitada,
assim como também ao escritório jurídico Medeiros Sampaio Advocacia SC Limitada, e nós entendemos que, apesar que assistiria razão ao recorrente, na parte em que cuida da não emissão de empenho global por parte daquela mutualidade e dos pagamentos que são normalmente parcelados. E aqui nós entendemos porque houve comprovação de fato dos pagamentos parcelados e, a rigor, não vislumbramos prejuízo à municipalidade. Neste ponto, aqui nós damos aqui o respectivo provimento quanto a este item. Com relação à questão da contratação, em caso, a contratação direta, com base no artigo 25, nós aqui não teríamos como nos comportar de outra forma, porque o artigo 25 do Estatuto Nacional, combinado com o seu artigo 13, eles são explícitos, claros, que tipo de serviços podem ser contratados. E os serviços, ao contrário do que o previsto na lei de regência, foram serviços comuns que os escritórios de advocacia, o que as bancas de advogados executam. Inclusive, esta conduta em dispensar indevidamente procedimento licitatório é uma conduta vedada, sujeita à persecução extra-tribunal de contas, conforme a previsão do artigo 89 da mesma lei. Nesse aspecto, quanto à questão da contratação direta, sobretudo alegando a questão da edição do Tribunal número 2 de 2011, não que a lei ela deva se aplicar a partir da legislação que o tribunal aqui apenas repete, que já deveria estar ali na validade da lei de 93. Apenas o tribunal reconheceu, confirmou aquilo que já deveria ser desde 96 praticado, e não que passou a valer a partir da edição da resolução que cuida do assunto, a número 2 de 2011. Quanto aos empenhos emitidos posteriormente à execução da despesa, aqui também eu entendo não assistir razão ao recorrente, porque nós entendemos como sendo uma grave violação da Lei 4.320, seu artigo 60, pois houve a execução de despesa sem prévio empenho, e a regra ela é ali explícita quanto a esta impossibilidade. Assim, excelências, qualquer dúvidas eu posso voltar aqui e tentar saná-las. Eu trago o voto para que este pleno decido delibere em conhecer do recurso de recuperação interposto pelo senhor Pérez Vasconcelos Brandão de Almeida, na qualidade de prefeito do município de Viçosa 2006, em face do acordo 1872 de 2017, pois preenchidos os requisitos conforme a lei orgânica do tribunal, e no mérito provei em parte as alegações do ex-prefeito quanto ao disposto no item 58 desta peça, alterando o acórdão recorrido nos itens 22 e 23 para ressalvá-lo como irregularidades formais. Não provê as alegações do ex-gestor na forma dos itens, todos deste instrumento, 54 a 56, vinda do patrimônio público em valor abaixo da avaliação, 59, contratação de assessoria contábil e jurídica por contratação direta, em desatendimento à norma de regência, e também em desobediência no artigo, inciso 3º, no item 60, aos empenhos emitidos posteriormente à execução da despesa, mantendo-se os julgamentos dos atos de gestão irregulares, conforme os itens referenciados, feito pela Corte, inclusive quanto ao débito apurado e a multa aplicada, itens 22.2 e 27.3 do acordo na sessão do dia 5 de dezembro de 2017. Cientificá-lo do inteiro teor desta deliberação, publicizar a decisão, anexá-la ao processo 10.254 de 2002. Este é o meu voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Já houve manifestação, senhor.
Em discussão o processo. Com a Eu palavra. gostaria de vista do processo, por favor. Em vista o processo ao conselheiro Fernando Toledo. Excelência. Conselheiro, eu solicito 5 minutos de... Perfeitamente. Já que nós não temos em posse, 5 minutos. Ok.